Uma boa noite. Agradecemos a Deus por estarmos aqui, pela chuva que nos está mandando, pelos que estão aqui presentes, e vamos pedir que nos abençoe a cada um de nós, os hinos que vamos cantar, o estudo da mensagem, Romanos capítulo 16, acho que nós fomos até o versículo 3 aquele dia, se não me falha a memória, eu marquei aqui. E também pedimos em favor do culto em geral, que Deus me use mais uma vez, me dê sabedoria para transmitir a palavra de acordo com a vontade dele. E mais uma vez pedindo o favor do irmão Paulo, da saúde dele, se problemas, que seja feita de acordo com a vontade de Deus, E nós no culto de sexta-feira, não sei se vamos poder ir lá, Deus é quem sabe. Deus mostrar o que a gente deve fazer o melhor pela causa do Evangelho. Oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais este momento que nos está dando agora, esta oportunidade. E nós aqui, cultuar o Teu santo nome, estudar um pouco da Tua palavra. Pedir-me em favor dos hinos também, que o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações, dos ouvintes que o vão ouvir em casa. Inclusive o Carlito, Tu abençoa ele lá também, sabemos qual é o propósito dele, e Tu os ajude aí, abençoa ele, a família dele, a família nossa também, a família dos nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos, família da minha mulher, os parentes lá em Rio Claro, aqui em Ubirajara, e pedimos favor dos parentes dos irmãos, e os nossos irmãos em Cristo. Por Jesus Cristo que pedimos, agradecemos. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Eu passei como eu estava de lá de longe, treinando, vindo aqui colocando, e ele aqui, eu pego. Pedro,
Que muda a vida e a gente erra no cantar.
livro, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, a partir do versículo 3. Foi 2 versículos, eu lembro que dia aparece. Versículo 3. Parada quarta-feira, 4/3/26, semana passada. Vamos ler. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Se note bem, ele está saudando Priscila e a Áquila, que foram, está falando aqui, cooperadores, que cooperaram em Jesus, meus cooperadores em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, servindo a Cristo, trabalhando em prol do Evangelho, preocupado com as almas perdidas, e ele falou que foram cooperadores com ele, ajudaram o apóstolo Paulo a trabalhar na evangelização, no evangelismo. E no versículo 4, então hoje também, irmão, não é diferente. Ninguém trabalha sozinho. Sempre tem. Se vai sair a propósito para evangelizar, o que Jesus disse? De 2 em 2. Porque serve de testemunhas. Nunca um só gosta de dar certo. Você está sozinho no lugar, aí você vai pregar o evangelho, que nem o Montônio sempre costuma fazer. Mas se vai sair a propósito disso, então tem que ter. Se o pastor tem a esposa, a mulher, cooperadora, junto, ajudadora. E na igreja os irmãos, né? Tudo unindo junto, cooperando em Cristo Jesus. E no versículo 4, vocês vejam aqui, que fala que eles, os quais pela minha vida, pela vida de Paulo está falando, expuseram suas cabeças, que às vezes quer dizer que eles correram risco de vida. Eles deram a cara, fizeram tudo, não importaram o que viesse a acontecer ou morresse, o que não só eu lhes agradeço. Então o apóstolo Paulo falou, não só eu que agradeço eles, esses cooperadores, mas também todas as igrejas dos gentios agradecem os cooperadores de Paulo. Então nós agradecemos pelo trabalho que fizeram, agradecemos a Deus, né, que eles não estão mais no mundo, eles estão nos céus e o corpo está aguardando a ressurreição. Mas só que agradecemos a Deus por nós aprendemos com eles o que nós devemos fazer hoje. Nós não estamos sozinhos, nós temos que olhar para trás nas igrejas primitivas, o quanto que eles trabalharam em prol do Evangelho. Então nós estamos olhando, seguindo a caminhada que Deus preparou para nós e olhando para os antes passados de nós, o que nós temos aqui em mãos. Os apóstolos, eles ensinando. Vai falar, saúda Priscila e Áquila. Então Paulo destaca aqui, destacando a importância de suas contribuições. Eles contribuíram com o tempo deles, com a ajuda no evangelismo, para o ministério de Paulo. Então Paulo agradece ele.
Paulo deu muita importância, destacou isso, a importância que foi para ele, não tanto para ele, mas a Cristo, para a expansão ou proclamação do Evangelho. E o Evangelho expandiu o que está até aqui, nas nossas mãos, nas nossas bocas, nos nossos pensamentos. Nós devemos ter muitas coisas bíblicas, versículo da Bíblia, um pensamento, para a hora que pergunta para nós, nós temos respostas. Então o apóstolo Paulo, vemos que este reconhecimento demonstra que o trabalho de Paulo dependeu primeiramente de Deus usando, e da colaboração com outros cristãos. Alguns deles eram mulheres, até as mulheres contribuíam, ajudando este apóstolo, que era perseguidor e tinha medos nas pessoas, nas igrejas. O 4, lendo novamente: os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças. O que não pode ser, que eu não li na minha lá dessa versão, se expuseram suas cabeças. Versículo 4. Arriscaram as suas cabeças. Quer dizer, não é que riscou sem saber assim, não, né? Então, arriscaram perder a vida, né? Foi um risco de vida. Arriscaram. Aí assim, arriscaram. Arriscar é uma coisa, né? Que o risco. Arriscaram. É um risco, correr um risco de vida para isso. Eu preciso estudar na outra para marcar também, que ajuda bastante, né? O que não só eu lhes agradeço, novamente, né, falando, mas toda a igreja dos gentios. Então quer dizer que eles sacrificaram suas vidas por Paulo. Exatamente onde e como não se sabe, mas foi difícil para eles. Não foi fácil. Para nós hoje aqui não tem nada difícil, parece que é difícil. Todas as igrejas dos gentios agradeceram a Priscila e Áquila também. Então demonstra que o conceito bíblico de sacrifício e serviço dedicado em benefício. Todo o serviço que eles faziam, além das outras ocupações que eles tinham também, que trabalhar, que sobreviver. Não é que eles viviam só assim, então eles tinham o templo, eles trabalhavam. E Paulo também fabricante de tenda, né? Fazia tenda de, assim, para morar, assim, alguma coisa, né? Mas tudo que eles faziam era para beneficiar o apóstolo Paulo, ou de uma causa no corpo de Cristo, ou na igreja. Queria beneficiar, trabalhar também em prol da igreja, porque a igreja reunida alimenta os membros, pega da cabeça, que é Jesus Cristo, é o cabeça da igreja, ele usando alguém, tanto o pastor, o dirigente, e cada membro da igreja também, para alimentar da palavra, para poder seguir a caminhada. Aí no 5 ele fala: saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Espêneto, meu amado, que é as primícias de Acaia em Cristo. Olha bem, os companheiros de Paulo, tudo que trabalhavam, todos os cristãos membros da igreja. Então a prática das igrejas em casas eram comuns. Não tinha templo, era nas casas, reuniam, refletindo a ausência de edifício do templo. Não tinha.
talvez, né? Os cultos dedicados à adoração a Deus. Esse é o propósito de todas as igrejas devem ter. O propósito nosso é dedicado, tem a oração, a devoção, o louvor a Cristo, tudo a Deus, a adoração a Deus, está incluído. E a necessidade de locais de reuniões íntimos e seguros. Eles tinham suas prudências também, segurança. Primeiro é Deus que segura, nós estamos aqui tudo bem acomodado. Estamos em poucos, mas Cristo estará aqui. Então, irmãos, claramente, eles tinham uma das igrejas dos lares em Roma. Este homem que Espêneto foi um dos primeiros em Corinto que entregou seu coração a Cristo, diz o tradutor. Primeiro que entregou o coração a Cristo, é coisa difícil. E aquele tempo parece que Deus não é que Deus trabalhava, ele abençoava porque as pessoas trabalhavam mais. Aquele tempo, as pessoas, o mundo daquele tempo não oferecia tanto prazeres para as pessoas da carne que nem oferece hoje. Hoje está demais, cada vez pior. Cada vez pior. O povo não tem mais, não preocupa com a igreja, preocupa com as coisas do mundo, com divertimento, com prazeres, e a igreja fica de lado. Só que cada um vai dar conta o dia do juízo. Todo aquele que entregou o coração a Cristo deveria levar a sério. Sempre tem um grupo firme que segue a Cristo. Nós temos 6. Saudai a Maria. Ó, a Maria que trabalhou muito por nós. O trabalho de Maria nos lembra que o serviço cristão não se limita a grandes atos ou números. É qualidade, não é de número. É a qualidade, mas inclui a dedicação contínua e muitas vezes não reconhecida pela comunidade. Às vezes o irmão dedica tanto ao Evangelho, ele não é reconhecido na comunidade, mas deve ser reconhecido pela igreja, pela comunidade cristã, da fé e da propagação do Evangelho. Então, cada um de nós devemos pregar o Evangelho, ou contribuir para isso, ou sempre estar presente nos cultos. Então, aqui revela a importância do serviço e do trabalho no reino de Deus. Ele dá bastante ênfase no trabalho de Deus, no serviço de Deus, irmãos. No reino de Deus. Quase ninguém reconhece isso. Muitos não estão reconhecendo. Se estivesse reconhecendo, estava presente aqui. A chuva não atrapalha. Como é que nós estamos aqui? Maria, o que parece, dedicou-se a servir Paulo e outros, demonstrando um compromisso prático com o Evangelho. Aquela prática, aquele compromisso na prática de ajuda do Evangelho. Paulo necessitou muito. E além dessas declarações, não existe nenhuma afirmação a respeito desta preciosa senhora, né? 7. Saudai essa Maria, né? Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão,
os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Então Paulo saudando, ele está terminando essa carta com saudação. Júnias, pessoa notável, que compartilharam o sofrimento com Paulo. Paulo sofria, mas os que trabalhavam com ele, que ajudavam com ele, sofria também. E foram reconhecidos entre os apóstolos. Então aqui também, irmãos, devemos compartilhar uns com os outros em prol do Evangelho, compartilhar com o pastor, ou com outros irmãos, tudo afinado a Cristo Jesus. A saudação a estas pessoas não é apenas um gesto de cortesias, mas também um reconhecimento do serviço dele, do trabalho dele, dos esforços, que eram fiéis, e era dedicado à pregação do Evangelho, dedicaram a vida deles a Cristo, a Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos pecados deles e os nossos também. A menção aqui de companheiro na prisão sugere que Andrônico e Júnias sofreram perseguições por causa da fé deles. Hoje nós sofremos perseguição da fé, mas de outro tipo. Muito persegue a nossa fé, de você falar que está salvo para sempre, que não perde a salvação, de você pregar o Evangelho verdadeiro, ele é diferente do Evangelho falso. Tem muitos que não estão ensinando a doutrina bíblica, como a Bíblia ensina, as renúncias, para evitar o pecado. Muito está ensinando, não quer pregar a cruz, não quer que prega só flores, só rosa. Espinho ninguém quer que pregue. Se tem o pé de roseira, tem espinho. Tem roseira, não tem espinho, porque quando era menina, a mãe tinha o pé de roseira que não tinha espinhos. A vida é mais de rosa. E os espinhos que Paulo diz, que Jesus diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Os irmãos, eles, por causa da fé deles, um tema recorrente no Novo Testamento, a fé. A fé em quem? A fé em Cristo Jesus. Não é fé na igreja. Fé naquele que a igreja tem fé, que a igreja confia. Aí no 8 ele fala: saudai a Amplias, meu amado no Senhor. É homem, cada nome, né? A igreja é uma família. Estava ontem conversando com o Carlito, ele conversou bastante comigo, porque ele tinha o plano daqui hoje, mas não deu certo. Irmãos, olha, a igreja é uma família. Primeiro é o que eu falei, né? Porque ele ouviu a mensagem também, ele ouve. Dos parentes nossos que não for convertido, eles são parentes, faz parte da família aqui, mas lá não faz parte. Que tem Cristo, que faz parte da família de Deus, da família cristã, vai para os céus. O que faz parte da família da carne aqui não vai para os céus, se não for convertido. Agora, quando você vê um parente, uma mãe, um pai, o irmão, o filho convertido, então é outro prazer, sabe? Morrer nós vamos conviver junto lá, senão é difícil. Então a igreja, ela é uma família, nós aqui somos uma família.
E numa família tem problemas em casa, então na igreja tem problemas. Mas esses problemas devem ser resolvidos com amor, a paciência um com o outro, vice-versa. E devemos tratar uns aos outros com amor, respeito e compaixão. Assim como Paulo amava a Amplias, também nós devemos amar os nossos irmãos e irmãs na fé. Amar, irmão, não é aquele que fica abraçando, fica beijando. O amor preocupa ali, ora, ele não ofende, não quer prejudicar. Parece que estes homens tinham sido ajudantes de Paulo anteriormente. 9. Há outro nome aqui, ó. Saudai a Urbano. Agora o nome não muda aí, né, meu Paulo? Acho que não, né? Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Cada nome, né? Ô Estaques, depois passou o nome, né? Ô Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Então Paulo reconhece Urbano como cooperador em Cristo, enfatizando que o serviço cristão é realizado em parceria com Cristo. É em parceria. Parceria é trabalhar junto. Vamos jogar junto. Vamos jogar no mesmo time. O time de Cristo, time cristão. E é para a glória de Deus em Cristo Jesus. A glória é para Ele. Se nós temos uma parceria, nós jogamos junto, trabalhamos, louvamos juntos, é para a glória dele, não é para a nossa glória. Então, essa cooperação reflete a natureza da Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em unidade para a redenção do mundo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito trabalham junto em nós, trabalhando, usando nós. Quantas igrejas que tem para essas se mundo afora. Inclusive lá na Paraíba, minha velha, tem lá o pastor Anísio Gomes. Eles estão feitos para a construção do templo. O trabalho que eles tiveram, ele prega as lives dele. Prega como nós, o sotaque é diferente, mas aquela firmeza na salvação, aquela defendendo, ensinando os cristãos, os membros da igreja, os cristãos e os que ouvirem, fugirem do pecado, procura fugirem do pecado. Então aqui revela um aspecto importante sobre a comunhão cristã. Paulo dá muita ênfase. E Deus, na comunidade cristã, em comunhão, o serviço no reino de Deus e o amor fraterno dentro da igreja primitiva, desde aquele tempo. Preocupava com isso, que a comunidade, para que tivesse um amor espiritual, e ajudando o outro e orando a Deus, e Deus abençoando em Cristo Jesus, até nesse tema chegar nós aqui até hoje. No 10 ele fala assim, outro nome: saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Cada nome. Saudai, dando saudação.
Hoje seria porque eu falar assim, que Deus abençoa, paz do Senhor, por exemplo. Então ele está saudando, agradecendo que era aprovado em Cristo. Cristo aprovou. Então Paulo ressalta que a importância do serviço do amor, com amor, no corpo de Cristo. O corpo de Cristo sabemos que a igreja reunida não é o prédio. O corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo, a cabeça. Todo corpo tem a cabeça. Então Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Então a igreja está unida. Por que a igreja local, a igreja independente, ela é diferente da outra? Porque a igreja local, ela toma as decisões, ela local, independente, ao voto da maioria, tudo afinado, querendo fazer a vontade de Deus. Se ela não fosse independente, ela não pode fazer, ela depende de outra, tem uma matriz, uma sede, um lugar, que todas as coisas vai para lá que governa tudo, vai o dinheiro, que vem o salário do pastor, tudo é isso. Então não é, aí não se torna igreja de Cristo, porque como é que fica? A igreja local, em cada lugar. Pode ter mais igreja local numa cidade. Chamado corpo de Cristo. Serviço do um amor, com trabalho, não com obrigação, não com contrariedade, não está exigindo, é por amor ao corpo de Cristo, serviço dele. Estende também a saudação à família de Aristóbulo, indicando a importância da fé dentro da família. Então Paulo está dando muita importância na fé, dentro, na família cristã. Aqui não pode fazer isso na oração, salve na casa do irmão fulano, do irmão Paulo, na família, na fé que está lá naquela casa, fé, na mesma fé, eu, outros irmãos, etc. Irmão Antônio está sozinho lá, mas não está. Nós estamos orando. Os cristãos, naquele tempo, irmãos, enfrentavam desafios devido à sua fé. Que desafio que nós estamos enfrentando hoje? Às vezes contra um lado, outro aqui, que vai contra, você está pregando, aí se torna um desafio. Você vai defender a sua fé. É o dever de cada cristão. E mantiveram firme, tornando-se um exemplo para todos os outros cristãos, outros irmãos. Então nós devemos ser exemplo na cidade. 11. Saudai a Herodião, meus parentes. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Acredito eu, como o apóstolo Paulo, que é o nosso irmão, né? O apóstolo Paulo, ele está chamando de parente no Senhor. Nós somos tudo parente. Saudai-os da família de Narciso. Põe mais um aqui. Os que estão no Senhor. Tudo que estão no Senhor. A frase os que estão no Senhor enfatiza que eles haviam sido convertidos e eram identificados como parte da comunidade cristã. E hoje está difícil para converter para fazer parte daquele, para batizar. É mais fácil sair do que entrar. Eu não sei onde vai parar desse jeito. A verdadeira conversão dessas pessoas não estava em sua posição social, mas sim em Jesus Cristo.
Não é posição social, não é a pessoa que tem dinheiro, está bem equilibrado. Não. É em Cristo Jesus. Eu sei que os problemas que antes do tempo passado, que nós passamos tanta dificuldade, e vai tocando para frente, a criar os filhos. Hoje, graças a Deus, estamos bem. Se preocupar com os filhos, tem hora que não precisa preocupar com os filhos, vão viver a vida deles. A verdadeira conversão dessas pessoas não estava em sua posição social, ou não estava na igreja, porque por fazer parte da igreja. A conversão não está pelas obras, por elas ser boas, mudaram assim. Não, conversão foi pela fé, pela graça de Deus, em Cristo Jesus. Aí sim. O Espírito Santo capacita, irmãos, os cristãos a viver de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo está habitando em nós agora, e Ele nos capacita. Pedir a Deus que nos aprendeu, peço a Deus, me dá mais sabedoria, que eu possa entender mais a Tua palavra. Testemunhando o amor de Cristo em suas vidas aos outros. No texto, pedir a Deus, nos ajude a dar um bom testemunho. 12. Saudai a Trifena e a Trifosa, cada nome, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Olha quanta gente. Então Paulo está fazendo uma despedida aqui, lembrando de todos que ajudaram para nós vermos. Trifena, nome. E a Trifosa, ninguém põe esse nome. Falou, as quais trabalharam no Senhor. E está ponto do crente. Trabalharam no Senhor. Saudai a amada Pérside, ele destacou, amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Trifena e Trifosa e Pérside. Então Paulo destaca aqui essas três mulheres, reconhecendo que mais e honrando por ela ser dedicada ao trabalho no serviço do Senhor, serviço de Deus. Então ele está honrando essas mulheres, valorizar as irmãs. É assim que nós temos que fazer, valorizar. Então Paulo ressalta que o trabalho dedicado e persistente no Senhor, o trabalho é dedicado, uma boa dedicação, com aquele esforço persistente, não parar no meio do caminho, não desanimar no Senhor, é valioso e merece reconhecimento. Não para dizer que nem merece de Deus, Deus reconhece, nós não merecemos nada, tudo pela misericórdia de Deus, porque Ele que faz nós assim, que fez eles também, mas merecer reconhecimento dos irmãos, uns com os outros, independente do gênero. Deus usa homens e usa mulheres para realizar sua vontade, a sua obra. Usa mulher, usa jovem, depende das pessoas se dedicarem e pôr nas mãos de Deus, se pôr no caminho de Deus, pedir a Ele. Então, vamos parar aqui, louvar ao Senhor, e que outro dia nós continua. Que Deus nos abençoe, está chovendo, e vamos louvar o Senhor. Eu deixei lá no carro o guarda-chuva, o que vale ser, né? Está lá no carro, não tem problema. Amém? Então vamos louvar o Senhor.
Ei, irmão, por 14, na frase de pode sair lá, não, aconteceu em casa. Carolina? Cento e 164. Porque sou a cruz,
Pode deixar. Acho que está errado essa imagem. João Paulo termina com oração. Senhor, nós agradecemos a igreja por mais um culto, que está se encerrando, por Deus trazendo para aqui, a igreja aqui funcionando, que eu possa nos fortalecer, na permanência das portas abertas, que nos fortaleça cada um de nós, que possamos dar bom testemunho, e agradecemos pela salvação de Cristo Jesus, por tudo que Ele fez por nós, por nossa família, pelo pastor, por isso nós pedimos e agradecemos em Jesus. Amém. Amém.